Leitura do livro Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Leitura do capítulo A Primeira Fase, Recepção no campo de concentração. Numa primeira classificação da enorme quantidade de material de observações sobre si mesmo ou sobre os outros, do total de experiências e vivências passadas em campos de concentração, poderíamos distinguir três fases nas reações psicológicas dos prisioneiros ante a vida no campo de concentração. A fase da recepção no campo, a fase da vida em si no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, da libertação do campo. A estação ferroviária de Auschwitz. A primeira fase caracteriza-se pelo que se poderia chamar de choque de recepção. É preciso lembrar que o efeito de choque psicológico pode preceder a recepção formal, dependendo das circunstâncias. Esse foi o caso, por exemplo, naquele transporte no qual eu mesmo cheguei a Auschwitz. Imagine-se a situação. O transporte de 1.500 pessoas está a caminho há alguns dias e noites. Em cada vagão de trem se estiram 80 pessoas sobre a sua bagagem, seus últimos haveres. As mochilas, bolsas, etc., empilhadas, quase impedem a visão pelas janelas, deixando livre apenas um último vão na parte superior. Lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora. Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento onde nos usariam para trabalhos forçados. Aparentemente, o trem para em algum lugar no meio da linha. Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia. O apito estridente da locomotiva causa arrepios, ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por esta conduzida rumo a uma grande desgraça. O trem começa a manobrar frente a uma grande estação. De repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão, surge um grito. Olha a tabuleta, Auschwitz. Naquele momento não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes de câmaras de gás, fornos crematórios e execuções em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraçada carga humana. Auschwitz. Agora a visão já está melhor. A aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões, estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos. Múltiplas cercas de arame farpado sem fim, torres de vigia, refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos.
cinzentas no alvorecer, que avançam exaustas pelas ruas desoladas, totalmente retas, do campo de concentração, sem que ninguém saiba para onde. Aqui e ali se ouve um apito de comando, e ninguém sabe para quê. Em alguns de nós, o terror fica estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos, dos quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim. E isso era bom. Segundo a segundo e passo a passo, precisávamos nos defrontar com o horror. Finalmente chegamos à estação de desembarque. Lá fora, nenhuma movimentação. Ainda. De repente, brados de comando daquele jeito peculiar, estridente e rude, que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração, cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado. Com uma diferença: o som também é rouco e fanhoso, como se saísse da garganta de um homem que tem que gritar constantemente assim, porque está sendo constantemente assassinado. Abrem-se violentamente as portas do vagão, e ele é invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa listrada típica de reclusos, cabeças raspadas, porém muito bem alimentados. Falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma jovialidade que neste momento e situação só pode mesmo ser grotesca. Como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meu arraigado otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações, se agarra a este fato. Nem é tão má a aparência dessa gente. Eles estão visivelmente bem-humorados e até rindo. Quem diz que não chegarei também à situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros? A psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de induto. A pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua execução, começa a acreditar que ainda receberá o induto justamente naquele último instante. Assim também, nós nos agarrávamos a esperanças e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim. Olha só o rosto rechonchudo e rosado desses prisioneiros. Nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite, um grupo de prisioneiros escolhidos para receber os transportes dos milhares que, anos a fio, entravam diariamente pela estação de Auschwitz. Isto é, para tomar conta de sua bagagem, juntamente com os valores nela ocultos. Utensílios difíceis de conseguir naquela época, e joias contrabandeadas. Naquele tempo, Auschwitz era, sem dúvidas, um centro singular na Europa da última fase da guerra. A quantidade de ouro, prata e platina e brilhantes que ali se encontrava, não só nos gigantescos depósitos, mas ainda em mãos do pessoal da SS, bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia. Certamente não tinha paralelo. Certa vez, éramos 1.100 prisioneiros num único barracão,
destinado a abrigar no máximo 200, esperando pelo transporte para campos menores, sentados, acocorados ou de pé, no chão de terra, passando frio e com fome. Não havia lugar para todos se sentarem, menos ainda para se deitarem. Num período de 4 dias, recebemos uma única vez uma lasca de pão, de 150 gramas. Naquela ocasião, presenciei, por exemplo, uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina, encravado de brilhantes, com um prisioneiro daquele grupo de elite. O grosso desses objetos, entretanto, acabava sendo trocado por aguardente. Não me lembro mais qual era o preço para o tanto de aguardente suficiente para se divertir uma noite. Só sei de uma coisa: esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool. Quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior? Para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório, e que sabiam perfeitamente que, passando o seu turno, seriam substituídos por outro grupo e que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora. Esse grupo recebia álcool praticamente à vontade, até do pessoal da SS.